Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aqui um podcast que será uma novidade na Antunes Faria e Nascimento a partir de agora. Eu estou juntamente com a minha sócia, querida doutora Alexandra Clara, e juntas nós vamos começar por um tema que é o mais polêmico, né, Com Alexandra? certeza. Mas o intuito de fazer um podcast pelo escritório é exatamente o número de directs que recebemos no Instagram e outras redes, bem como os questionamentos dos nossos clientes. Então a gente pensou, não foi, Lau? Vamos fazer um podcast cada semana, vamos trabalhar um tema para que seja assim, para que possa contribuir com vocês, esclarecendo dúvidas e tudo mais. E aí o que a gente mais tem são os mitos e verdades no direito de família. E nós vamos começar hoje com os mitos e verdades sobre pensão alimentícia. Pois a pensão alimentícia, gente, é algo que mais afeta, né, os ex-casais que estão aí num processo de divórcio ou que já se divorciaram, né, e tem que lidar ali com essas questões ao longo do tempo, uma vez que os filhos estão crescendo até concluir, Sim. né, maioridade, curso superior, né, doutora É, Alexandra? porque com certeza são os genitores que vão ter essa obrigação alimentar, e aí surgem os questionamentos, até quando tenho que pagar, se não tenho, como que eu devo proceder, quais são os tipos de alimentos que existem, e é muito importante a gente falar que não é só os alimentos que são devidos aos filhos, mas a gente tem vários tipos de alimentos, então nós anotamos alguns dos questionamentos para a gente estar fazendo aqui Isso. hoje. Importante falar para vocês, gente, que as pessoas pensam em pensão alimentícia, pensam só alimentos mesmo, como se fosse assim, supermercado, essas despesas. Não. A pensão alimentícia, ela engloba o conjunto de necessidades que a pessoa precisa para sobreviver com dignidade, Sim, né? e aí é importante lembrar que, pelo nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 227, que fala que é obrigação da família, da sociedade e do Estado zelar pelo bem-estar de crianças e adolescentes. Aí Sim. nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual vem demonstrando também essa obrigação alimentar. E temos o Código Civil e a Lei 5.478, que vem demonstrando quais são esses critérios que são utilizados. Então, esses são os diplomas legais que a gente tem e nós não vamos entrar, porque não é objeto do podcast de hoje, a respeito da questão da violência patrimonial que os filhos sofrem por ocasião, por exemplo, de um divórcio. Hoje nós vamos focar só mesmo na questão dos alimentos, Sim. não necessariamente os alimentos sendo fixados frutos de um divórcio, mas sim de uma convivência entre os seus genitores que ocasionou o nascimento de uma criança. Porque Sim. hoje nós não temos mais aquela coisa dos filhos concebidos somente dentro de um relacionamento, porque Sim. o critério e o conceito de família é muito dinâmico, É porque nós estamos plural. lidando com as Sim. relações interpessoais. Sim. Então vamos lá, doutora Alexandra. Eu Vamos vou lá. começar te perguntando: Ah, mito ou verdade? O percentual máximo de alimentos é 30% dos rendimentos da pessoa? isso é um mito. Não existe essa questão de falar que o máximo do desconto dos alimentos é 30%. O que nós vamos ter que respeitar é um trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O que é necessidade? É aquilo que o alimentando necessita para suprir os seus gastos e manter a sua sobrevivência. O que é a possibilidade? É a possibilidade jurídica, não, é a possibilidade financeira, é qual é a capacidade que o alimentante tem para prestar esses alimentos. E nós temos a proporcionalidade, porque a obrigação alimentar é entre os genitores. Então, nós vamos olhar isso. Então, é completamente mito falar que existe um teto, E pois essa, gente, é a pergunta que a gente mais recebe sim, quando alguém nos procura para fazer um divórcio, né? Então a pessoa já quer saber se é 30, alguns perguntam se é se vão 40%. ofertar os alimentos, qual que é o percentual máximo que eles Sim. podem ofertar. Então, olha, para vocês não esquecerem mais, não tem uma fórmula, é muito Não.
individual, é de cada realidade familiar, Sim, né? sempre visando o melhor interesse da criança. Da criança. Então, aproveitando esse gancho, se o máximo é 30%, mito ou verdade, Laura, se os alimentos podem ser fixados no mínimo de 30% do salário mínimo? Que a gente já ouviu isso várias vezes. De forma alguma, gente, porque 30% de um salário mínimo não consegue manter ninguém com dignidade, né? Só que nós temos que pensar o seguinte, em cada caso, né? Sim. Então, em cada realidade socioeconômica, né? Então, se a criança não estuda em escola particular, se a criança não está inserida num contexto socioeconômico maior, né? Pode ser que 30% ali daqueles rendimentos de um salário mínimo supra as necessidades. Mas lembrando que a falta de uma profissão, de um emprego regulamentado com CLT, isso não exime o pai de pagar ou a mãe de pagar um valor correto. Tá? Porque a gente vai pela teoria da aparência, né, doutora Alexandra? Sim. Demonstrar que aquele genitor pode pagar, sim, mais do que talvez 30% de um salário mínimo. Porque o fato de vir mencionando que a situação de desemprego o coloca a salvo de ter que pagar alimentos, isso não existe. A questão do desemprego, ele está obrigado, sim, a prestar os alimentos dentro ali da sua realidade financeira, dentro da sua capacidade econômica. Então, não exime em momento algum. Não exime. Uma outra pergunta, gente. Posso fixar os alimentos com base em salários mínimos? Sim. A Constituição Federal fala que nada pode ser referenciado ao salário mínimo. Entretanto, nós temos que é um parâmetro para nós, advogados familiaristas, os juízes e tudo mais, a fixação em percentuais do salário mínimo ou até mesmo números de salários mínimos, em virtude de ter um parâmetro de aumento dessa pensão, se as necessidades se estabilizarem, né? E principalmente em razão aí do período que vem a prestar, que é de 30 dias. E como se isso não bastasse, muito interessante que como que o uso e os costumes interferem dentro de um plano de justificação que incentiva o Congresso Nacional à propositura de leis. Então, nós temos um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, no qual ele vem falando da questão da regulamentação da pensão alimentícia, fixada com base no salário mínimo, porque aí a gente tem o quê? A questão do 13º salário, sim, das férias. Em alguns casos, né, doutora Alexandra, quando a pessoa ela não tem, talvez, um emprego de CLT, ela seja um empresário, sim, aí a gente pode fixar nos rendimentos daquela pessoa. Só que esses rendimentos, gente... eles são variáveis. Eles são variáveis e também a gente vai ter que colocar esses rendimentos num percentual de salário mínimo, justamente para não ter aquela flutuação. Um mês recebe um tanto, outro mês não. Então tem que ter um mínimo. E a questão do salário mínimo, como a doutora Alexandra falou, nós temos outros índices de reajuste, né? Sim, e só que esse é o mais usado. Né? E até é importante lembrar o seguinte, que em caso de desemprego, se o pai receber o benefício do seguro-desemprego, esse projeto de lei também contempla o desconto desses alimentos dentro ali da realidade dele, que é o seguro-desemprego. Nossa, e a doutora Alexandra falando isso me lembrou um fato que sempre ocorre. Às vezes, assim que define uma pensão alimentícia, muitos pais ou mães simulam a saída do emprego justamente para não pagar a pensão que foi ali arbitrada, determinada. Né? Por causa de um vínculo laboral, para eximir de um vínculo legal, sim, e moral. E aí, antes da gente adentrar nessa questão, importante falar o seguinte, todo e qualquer acerto que a pessoa receber, ela, sim, tem que repassar o percentual ali relativo à pensão alimentícia para o filho. Sim, e hoje até já é muito tranquilo dentro das decisões, da jurisprudência. Isso aí, anos nós tentamos e conseguimos, né? A questão do desconto, né? Da incidência, melhor dizendo, dos alimentos, na questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do FGTS, inclusive em caso de um alimentante devedor inadimplente, a gente consegue fazer a penhora do crédito junto ao FGTS.
Então, gente, não tem escapatória. Sim, porque o que que a gente tem que pensar, não é, doutora Laura? O Os melhor alimentos, interesse da criança e assim, o pai e a mãe não podem pensar que eles vão utilizar de artifícios para prejudicar, não, né, o e menor. isso é uma obrigação, eu Uma acho que antes de ser uma obrigação obrigação legal, é uma obrigação moral, moral. porque nós temos um planejamento familiar. Sim, Que ele é livre de cada pessoa, de cada parte ali no desenvolvimento das suas relações interpessoais. E a criança, como não tem meio de prover seu próprio sustento, como que ela vai ficar? Ela vai ficar à mercê? Não. Então a gente tem que ater, porque isso chama-se a paternidade ou maternidade responsável, responsável. sim, Que hoje em dia a gente vê que assim a legislação está sendo aplicada, a gente vê vários sim, casos de punição, embora não seja o objeto aqui, então sim. tem que ter esse planejamento. Geralmente, qual uma outra pergunta, né? Aproveitando o gancho aqui da primeira, se era mito ou verdade do máximo dos alimentos de 30% sobre os rendimentos. E quando aquele alimentante tem um número grande, né, elevado de filhos, como que ficaria? Todos os filhos, eles têm que ser contemplados do mesmo jeito, pelo princípio constitucional que a gente tem da isonomia, nós Sim, temos a garantia aí da igualdade. Então, se não importa se é fruto de relacionamento, se é fruto de um matrimônio, ou se é um fruto de um relacionamento casual, sim. todos os filhos são Tem os iguais. mesmos Então, é direitos. importantíssimo. Pergunta que não para todas as vezes que a gente está fazendo atendimento, né? Tenho guarda com. Mito ou verdade, doutora Laura? Tenho guarda compartilhada. E posso parar de pagar pensão alimentícia? Gente, mito. Quem tem guarda compartilhada não exime da obrigação de pagar alimentos. Uma coisa é a regulamentação de uma guarda e uma convivência dos genitores com seus filhos, que isso é um direito tanto da criança, né, um direito constitucional, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, como um direito dos pais. Agora, a pensão alimentícia é a forma ali dos pais prover os seus filhos, né, materialmente. Então, independente se a guarda é unilateral, é compartilhada, os dois genitores precisam estar em conjunto contribuindo, como a doutora Alexandra falou, de acordo com a sua capacidade, né? Sim. Que a gente chama aí de proporcionalidade. Então, doutora Alexandra, até lembrei de um questionamento que muitas pessoas fazem. Doutora, é 50% para cada genitor? Não. Nem sempre, gente. Não tem uma regra. É, Não e, existe uma regra. e não existe uma regra e também não adianta fazer uma tabelinha de convivência. Qual é o percentual de tempo que passa comigo? Qual é o percentual de tempo que passa com você? Porque não está ali em xeque, não é o percentual de tempo, e sim as necessidades. Sim, Porque, às vezes, por exemplo, a fixação dos alimentos tem que englobar a educação. sim. Se é uma escola particular, não importa se está com o genitor ou com a genitora, a escola ela vai ter que ser paga do mesmo E isso que a jeito. doutora Alexandra falou é muito importante, já vai encaixar na próxima pergunta. Olha só. Tenho guarda compartilhada e posso parar de pagar a pensão alimentícia? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito. O tempo de convivência, mais uma vez, em razão da guarda compartilhada, da guarda unilateral, ou até mesmo da guarda alternada, que no Brasil a gente ainda encontra, né, doutora Laura, uma certa resistência quanto à sua Sim, fixação. Esse tempo, ele não vai ser deduzido a questão dos alimentos. Assim como também perguntam várias vezes para gente, pai não pagou alimentos, não vou deixar ver o filho. Não é isso que sempre pergunta? sim. São dois institutos distintos, nós estamos tratando de dois direitos diferentes. Até porque isso que a doutora Alexandra falou é muito sério, que isso seria uma alienação parental, tá? Sim, Deixar o genitor ou a genitora impedi-lo de ver o filho por falta de pagamento de pensão. mas o que a gente sempre vivencia no dia a dia são pessoas utilizando isso como uma moeda de troca. Sim, Se você paga os alimentos, você vê a criança. Se você não paga, você não vê. São dois direitos, como eu disse, diferentes. distintos. Um é uma obrigação do alimentante em prover a sua prole, Uhum, no que tange educação, saúde, lazer, sempre visando o melhor interesse da criança. E o outro é o direito
que o genitor possui dessa convivência, de Sim. ter o filho em sua companhia, e não só o direito do genitor, mas também o direito da criança e do adolescente de desfrutar a companhia do seu genitor. Com certeza, é muito importante. Então, nesse âmbito aí de convivência, outra pergunta também: mito ou verdade? Durante o período de férias, sou obrigada a pagar alimentos? Verdade, é obrigado sim, gente. A pensão alimentícia, que é um conjunto de despesas e necessidades que aquela criança tem ao longo do ano, não vai deixar de existir porque a criança está de férias com o genitor que paga a pensão ou com a genitora que paga a pensão. Então, independente se passou um mês, se fez uma viagem internacional, se fez um cruzeiro, se foi para a Disney, Ou se não, ficou em casa assistindo televisão? ou se ficou em fazendo- casa assistindo televisão, a pensão tem que ser paga da mesma forma, porque quem administra essa pensão, ela tem ali por trás, ou ele tem ali por trás, vários, Várias despesas várias despesas que mensais. mensais fixas que foram É, que que, venceram. Então tem que e que pagar. não se suspendem com E férias. que não se suspendem. E até um fato muito importante que alguns alimentantes questionam. Alimentos de janeiro, que é das férias. Janeiro né? é um mês que dá mais problema, que todo mundo pergunta. Sim. Para que eu vou pagar alimentos pertinentes à educação, sendo que não está tendo aula? Mas lembre-se, é o período de matrícula, Matrícula. é o período que vai despender material escolar, então tem que verificar se dentro da fixação dos alimentos, se foi contemplado então, ou foi contemplado ou não a Sem questão do contar que a material escola escolar. cobra o mês de janeiro. Não, sim, Então tem que pagar a pensão de qualquer não tem forma. como. Não tem como, gente. Então, férias, independente se passeou, se gastou além com o filho, foi uma liberalidade da pessoa. Ou seja, ela quis ter um lazer com o filho, mas ela não tem que descontar aquilo da pensão mensal. Né? Então, eu já vou perguntar para a doutora Alexandra uma outra questão que sempre chega para a gente lá no escritório. Doutora, mito ou verdade? Posso descontar os presentes na pensão alimentícia? Não. Isso aí é o quê? Mito. Pensão alimentícia é uma obrigação fixada em lei de prover as necessidades que a criança ou adolescente possuem para o seu desenvolvimento. Presentes é ato de liberalidade. Então, mesmo que seja um presente de elevado valor, porque aqui, em razão que nós temos, né, do segredo de justiça, nós não podemos ficar contando tantos casos que a gente tem. Mas a gente pode Porque- contar alguns sem dar nomes. Porque se fôssemos olhar isso, ficaríamos aqui É. eternamente contando vários casos. Mas teve um que me chamou muita atenção. Época de Natal, o pai presenteou a filha com o que ela tanto sonhava, que era o quê? Um smartphone. E aí o que ele fez? Ele virou para a mãe e mandou assim: comprei o presente de Natal, 3 meses eu não vou pagar alimentos porque dizem respeito às prestações do celular. E o que, E que essa aí- mãe pode fazer, gente? Executá-lo. Executá-lo. Porque o presente é ato de liberalidade que você vai fazer em razão da sua vontade. É uma ação volitiva. Vou fazer porque eu quero. Se você não quer dar o presente, ok. Mas não tem nada que descontar os presentes em Como? razão do. É isso, gente, que que o vem a ser os alimentante alimentos. tem que pôr na cabeça, tem que se conscientizar. Quando eu falo alimentante, eu estou falando genitor e genitora, eu e a doutora Sim. Alexandra, tá? Ou aquele que foi obrigado Ou por lei a aquele que foi prestar obli- os alimentos. Eu, aquele Porque a gente ainda vai ter pode outras ser a perguntas aqui, tem volta, um rol. Isso. Então, o que que acontece? A gente lida muito com esses impasses e, assim, às vezes nos chama a atenção e nos deixa triste alguns desabafos de cliente falando assim, nossa, doutora, os meus filhos, após o divórcio, após o estabelecimento da pensão, o pai ou a mãe nunca deram um presente e as Sim. crianças cobram, ele fala, não, eu já estou dando por mês, que é a pensão alimentícia. Então, gente, isso é muito triste, sabe? E assim, vamos aproveitar e vamos falar uma outra coisa. Se não teve sucesso o relacionamento e tudo, a gente não pode transferir isso para os filhos. Porque a gente também tem muitos pais que dão presentes para os filhos sem descontar nos alimentos e
o outro genitor não recebe, manda devolver e a criança fica ali privada Verdade. dessa convivência, até mesmo assim, desse presente que vem uma demonstração de carinho. Porque nós duas Isso temos a mesma acontece. visão. Presente é um ato de carinho que você vai dar no momento que você se sentir à vontade para fazê-lo. Sim, Também não precisa ser em épocas especiais, você pode sim. dar, mas lembrando que não pode descontar. Então, mais uma aí no âmbito dos descontos devidos aos alimentos. Mito ou verdade, doutora Laura? Posso descontar consulta médica e medicamentos pagos nos alimentos? Mito, não pode. Gente, inclusive eu estou com um caso atual no escritório assim. A criança usa um medicamento muito caro e, eventualmente, tem uma consulta cuja consulta é particular, né? O plano de saúde não cobre. Então, nós tivemos que executar o alimentante, porque ele desconta, no mês que ele tem que levar a filha na consulta, ele desconta a consulta e desconta a medicação. A medicação é um valor altíssimo, mais de R$ 3.000 por mês. É, Não pode, gente, não pode, porque isso aí é algo, né, que tem que ser complementar sim. à educação da criança. A Alguns formação do casos, desenvolvimento físico, físico, psíquico, social e moral da moral, criança. da saúde da criança, É, né? Nós temos alguns casos, né, doutora Alexandra, que alguns genitores dividem até essas despesas extras, sim. né? Mas não são todos que têm condição de estar dividindo. Então, quem tem condição tem que pagar. E não pode ser descontado, gente. Quis levar no médico particular que o plano não cobre, arque você com a consulta do seu filho. Não desconte, porque você vai comprometer ali um mês que já foi planejado e você vai sofrer uma ação de execução podendo ser preso, É. né? É importante a gente falar que no momento que são fixados alimentos, essas questões, elas podem ser contempladas, né, doutora Laura? Podem. Por exemplo, despesas excepcionais ou despesas eventuais, ou não vou me obrigar, um genitor pode falar, não vou me obrigar a levar a criança ou adolescente em um médico particular. Então, é bom deixar constando tudo isso, porque no dia a dia, são inúmeras questões que vêm aparecendo e no dia a dia você não vai ter uma resposta do judiciário Não, vai ter. rápida, não tem. Esse E aí as que pagou vai crianças ter que ser executado. vai ter que ser Só que a executado. execução, ela tem que obedecer a um devido processo legal. Sim. E isso, querendo ou não, vai Demora. demorar. Mas não é porque a justiça é lenta, é porque nós temos que respeitar o que está disposto na lei, que é o Código de Processo Civil. Todos têm o direito ao contraditório. E aquele genitor que teve o valor mensal ali sem ser completo, até ele executar, até ele receber, isso vai causar para ele ali maior, assim, constrangimento. É muito tempo, é muitos meses ali na justiça, né, doutora Sim. Alexandra? E, Às e vezes compromete a renda familiar E pode mesmo. até acarretar daquele que está com a criança uma inadimplência em outras despesas e de repente isso vir a virar uma bola de neve. Sim, então isso é Tem, muito sério, tem um gente. jargão que a gente aprende na escola, né? Alimentos é muito para quem paga e E é pouco para pouco para quem quem recebe. recebe. Então a gente tem E que tem um outro jargão que é assim, quem paga equalizar mal, paga duas 2 vezes. vezes. Então a gente tem que observar todas essas coisas. Eu falo que o momento de fixação dos alimentos é imprescindível estar Esse tranquilo, diálogo ser bem assessorado, porque e e ter total contemplar, transparência no que sim, vai entrar e no que não vai entrar. Agora, lembrando, né, doutora Alexandra, que a vida, gente, ela é repleta de surpresas, né? sim, Então, a gente planeja, mas com o passar do tempo, dos meses, dos anos, a pensão alimentícia, a necessidade vai mudando. sim. Então, esses genitores, eles têm que estar abertos para essas mudanças, É, que e, é algo também que a gente lida muito com esse tipo de conflito. A pessoa acha que um valor estabelecido há um ano atrás tem que perdurar para sempre. Não é assim. não, inclusive, doutora Laura, foi uma pergunta de um aluno recentemente numa das minhas aulas em processo. A questão da coisa julgada. Os alimentos, uma vez fixados, faz a coisa julgada material, então não podem ser discutidos, não, os alimentos, tá Não certo? fazem. Eles não fazem essa coisa julgada material. O que que é isso? Fazem, processualmente fazem naquele período, mas
tem um requisito que enseja novamente a apreciação no judiciário, que é essa alteração da capacidade econômica do alimentante, o aumento da necessidade do menor. alimentando e a questão da proporcionalidade. Isso. Vem aqui, há aí um descompasso e essa proporcionalidade ela já não está mais, não é mais razoável. Sim. Então, esses são os requisitos que vão demandar uma nova análise no judiciário, mas tem que ser provados. Então, o que acontece muito que a gente vê? Aí, tô louca para ficar livre logo dessa ação, já não aguento mais. Esse valor que me ofereceu, ok. Aí depois de 2, 3 meses, para e pensa, não é suficiente. E aí vai querer ajuizar uma ação. Ora, o lapso temporal é muito pouco. Então, o quê? Não ensejou mudança nenhuma. E aí você vai para o judiciário e a resposta final a gente já sabe, de uma improcedência. Aí vem essa improcedência porque não houve alteração. O lapso temporal foi muito pouco. Que dessas necessidades que aumentaram de uma hora para frente, que dê a sua possibilidade financeira que reduziu de uma hora para frente, que dê a proporcionalidade que não foi respeitável dentro de um parâmetro razoável. Então, gente, na hora de fixar a pensão, tem que ter muita tranquilidade, muita transparência. Sim. E sabendo que pode ocorrer no futuro alterações da necessidade, né? Sim. Do alimentando e também na possibilidade de quem está pagando a pensão. E esse valor ele pode ser revisto, tanto para majorar quanto para minorar. Ou seja, tanto para aumentar no bom português, quanto para diminuir. Só não pode ser, como a doutora Alexandra falou, gente, 1, 2, 3 meses após. Tem que ter um lapso temporal que justifique. Tem que realmente ter a alteração. Se não conseguir provar a alteração, não. E aí, até brinco. Hoje a gente tem muitos realities, né? Vai que a parte tem a honra de ser vencedora, ou vamos dizer, de um reality, e aí começa a fazer vários trabalhos, né, publicitários, e a sua renda altera, assim, sensivelmente, de questão de 1, 2 meses. Isso aí já demonstra claramente, ok, foram 2 meses seguintes, mas mudou para melhor, ótimo. Agora, o que não pode tá no emprego, mora no mesmo lugar, a criança não mudou de escola, não está demandando medicamentos, porque, gente, a questão de alimentos não é matemático e nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque são questões, assim, do dia a dia e a vida nem sempre é justa, às vezes. Nem sempre. Então, vamos lá, doutora Laura. Mito ou verdade? Posso pagar os alimentos em compras de supermercado ou com plano de saúde? Gente, não pode, isso é mito. Nós temos sempre que ter uma prestação em pecúnia e podemos ter parte in natura. Sim, então aí vamos discorrer o que é alimentos in natura, o que é alimentos em Nós pecúnia. Nós temos duas formas de pagar alimento. Em pecúnia é aquele depósito na conta de quem vai gerir a pensão alimentícia ali do filho, ou da mãe ou do pai. E é importante demonstrar que é responsável pelo gerenciamento destinado à criança. À criança. Porque se tiver tendo desvio e isso for comprovado, o juiz pode, talvez, sim, destinar de forma in natura, né? Se tiver essa comprovação. In natura é quando você paga diretamente o estabelecimento. Exemplo, a escola. Se eu vou pagar a escola, então eu já pago o boleto da escola diretamente. Então, isso seria um pagamento in natura. Um plano de saúde, né? Um plano odontológico. Entretanto... o judiciário ele tem uma tendência a fixar em pecúnia. Em alguns casos, os nossos processos, a gente sempre fixa de forma mista. Parte em pecúnia, parte in natura. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra, depende. E até ano passado... A regra os alimentos não podem ser 100% in natura. E até ano passado, a gente tinha um desconto do imposto de renda. Sim. Então, em muitos casos, valia a pena o pagamento ser maior parte in natura. Porque aí a mãe que estava ali administrando a pensão não pagaria imposto de renda. Agora isso mudou, né? Nós tivemos essa alteração pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. E então assim já foi um avanço, já foi assim muito bom, né, para quem recebe que não seria justa pagando tributação em cima de uma obrigação alimentar destinada à criança ou adolescente ou aquele que necessita dos alimentos naquele momento. Aproveitando aí o gancho da questão dos alimentos em espécie in natura. Primeiro,
é a questão do gerenciamento pelo aquele que detém a guarda é compartilhada, mas a gente vai fixar a residência Sim. com um dos genitores, então aquele que tem a residência fixada ali é que vai vir administrar. E se houver inadimplência, as formas de execução são diferentes. As formas de exigir o cumprimento dessa obrigação é diferente dos alimentos em pecúnia. É de uma forma que a gente tem o rito de penhora ou de prisão. Já o in natura, a gente tem uma outra forma que é uma ação de obrigação de fazer. Sim. Então, são duas coisas distintas. E o que a gente tem que sempre observar. Então, não pode ser 100%. Então, não pode. posso contemplar pagar as compras do supermercado. Isso é mito. Muitos pais ou mães, quando estão ali no processo de divórcio, eles pensam assim, eu vou fixar tudo in natura porque eu não quero que a fulana ou ciclano usem o meu dinheiro em prol deles, porque ainda tem esse mito, viu, gente, de que quem está administrando o dinheiro ali do alimentante está usando em prol dele, né? Então, para isso existe a ação de prestação de contas. Para isso existe a ação de prestação de contas. Então, é bom esclarecer que preferencialmente é em pecúnia e, em alguns casos, a gente pode ter essa forma mista. E aí, aproveitando, doutora Alexandra... Quer ver que você pensou a mesma coisa que eu? Do in natura. Do in natura. Na hora de fixar o in natura, né, doutora Laura, colocar, por exemplo, plano de saúde. Qualquer plano de saúde. Não. Tem que então, fixar o você tipo também de não plano. precisa falar assim, quero plano X. Você tem que fixar o quê? É um plano ambulatorial ou apartamento? Sim. O que vem a contemplar? Tem transporte? E sempre colocar que não será aceito um plano inferior àquele. Sim, isso é importantíssimo, porque é uma ação de obrigação de fazer, assim como a escola. Qualquer escola, então eu posso tirar o meu filho de uma escola que eu pague aí um valor X e colocar num valor Y. Sim. Ou muito acontece também, nós temos um caso desse. O pai paga um valor considerável de alimentos, a criança estuda em escola pública, não faz nenhuma atividade extracurricular, não cuida da saúde, ou seja, o valor que o alimentante paga de pensão, ele supre as necessidades de um núcleo familiar do qual ele não é responsável. Sim. Então, aí cabe, né, ao advogado comprovar, né, judicialmente que aquela criança ela não necessita daquele valor. Todo, então, aí, nesse caso, demonstrando que ela não tem essa necessidade, será reduzido. Então, assim, é muito importante a gente demonstrar isso. A questão, no momento de fixar o in natura, de detalhar o tipo de in natura, não necessariamente indicando que instituição seria. E aí, gente, uma pergunta também super interessante. Doutora Alexandra, meu filho fez 18 anos. Eu posso parar de pagar a pensão? Mito ou verdade? Mito. O fato da maioridade civil não exonera automaticamente o alimentante. Então, para isso, vai ter que fazer o quê? Ajuizar uma ação de exoneração de alimentos para comprovar que o adolescente, né, agora já adulto, de 18 anos, não tem, tem condições de prover seu próprio sustento. Entretanto, nós sabemos aí as exceções. Se está estudando, vai continuar a obrigação alimentar. Então, ela não se extingue aos 18 anos. Uma também que sempre pergunto: contraiu o casamento, sou obrigado a parar de pagar? Mito ou verdade? São essas circunstâncias que vêm demonstrando que, contraiu núpcias, agora você tem uma outra responsabilidade com o filho. Com o seu novo filho ou com o seu novo núcleo familiar. E aí vai ter que ser o quê? Avaliado cada situação. Então, não aproveitando, é mito ou verdade? Isso aí é um mito, porque nós vamos ter que ver cada caso específico. A regra porque é se estiver estudando, ok. Sim. A regra é essa, gente. Fez 18, mas está estudando, ele vai continuar até terminar o curso superior. Sim, né? Que aí a previsão é 21 anos até os 24 anos. Então, vamos aproveitar, e aí eu vou pular aqui, fazer a pergunta. Mito ou verdade? Após os 24 anos, posso continuar a pagar os alimentos?
Em regra, gente, é até os 24 anos, justamente pela questão até do imposto de Sim. renda, né? Mas como a doutora Alexandra falou, cada caso é um caso. Se o filho está cursando um curso de medicina, que geralmente vai até os 25 anos, né? Dependendo Se ele entrou na data se certa, ele né, com a entrou idade até os certa. 19 e 20, né? Então, assim, até os 20 anos, assim. Então, vai depender de quando a pessoa ingressou na universidade e se o pai ou a mãe tem disponibilidade de continuar pagando. Sim. Se ele não tem, ele deve ajuizar uma ação de exoneração. E aí a justiça, ela vai verificar naquele caso concreto ali se realmente o filho ainda necessita ou não. Nós estamos com um caso assim no escritório. O filho formou em medicina, só que ele ainda está tentando passar numa residência. O pai ajuizou a ação de exoneração e nós estamos ali comprovando que, mesmo ele tendo ajuizado, ele ainda não conseguiu se Se colocar no mercado se de colocar no trabalho. mercado, ele está naquela fase de transição, ele está fazendo provas ainda, né? Então a pensão ainda, ela ainda está ocorrendo. Então não é assim, formou, exonerou, extingue automaticamente, não, tá, gente? Então o judiciário vai analisar cada caso. E também muito importante, que ele sempre pergunta, até quantos anos devo pagar essa pensão? Então, vamos Sim, deixar bem claro. A questão dos 24 anos, por que surgiu? Então, vamos é bom a explicar. gente explicar. Surgiu em razão quê? Da construção jurisprudencial brasileira. E o que essa construção jurisprudencial brasileira levou em consideração? A questão do imposto de renda. Porque até 24 anos, você declara que paga a pensão alimentícia. E aí, até um ponto que a gente não abordou dos mitos e verdades, mas é importante colocar. No momento do alimentante constar a pensão alimentícia, é no CPF do alimentando e não do genitor que está responsável Sim, ali pela residência da criança e do adolescente. sim. Então, muito bem. Até os 24 anos, você pode colocar como dependente e pode Uhum. também lançar a pensão alimentícia. Passou dessa idade, você pode continuar a pagar? Mito ou verdade? Se pode ou não, doutora Laura, continuar a pagar os alimentos após os 24 anos? Bom, pode, verdade. É. Pode, porque, como eu expliquei antes, vai depender, gente, da situação. Se a pessoa ainda está cursando, né? Se ela Sim, ainda tem uma dependência econômica. Porque, assim, se a pessoa não formou, mas o genitor ou a genitora que paga consegue comprovar através de uma ação de exoneração que ele faz um estágio, que ele já trabalha, que ele tem condição de prover a sua subsistência, sim. inclusive pagar até a faculdade dele, o juiz vai exonerar, Ou que essa prestação alimentícia está onerando a onerando sua a sua situação, a sua situação. saúde e Porque tudo mais, acontece muito que os pode. genitores numa faixa etária começam a ter talvez problemas de saúde. E ali aquele Sim, valor talvez está comprometendo ali um plano de saúde para ele, medicamentos, medicamentos. Então, vocês estão percebendo atividades como uma uma fisioterapia. fisioterapia? Vocês estão entendendo como que é complexo e depende muito de cada caso, gente? A gente tem que analisar. E aí, assim, acima de 24 anos, né, o alimentante não pode inserir o alimentando como seu dependente, porque aí já não Sim, é mais. já não é mais. As normativas do imposto de renda é muito claro nesse sentido. Então, seria só mesmo a questão de alimentos. E se quiser continuar a pagar a de etérneo, é um ato de liberalidade Sim, no momento em que ele não aciona o judiciário. sim. Então, o mais importante, que aí é uma outra pergunta que a gente está aqui, mito e verdade, né? A Isso. maioridade civil exonera automaticamente? Não. É Não. preciso uma ação De judicial. exoneração. E muito importante, que aí vem onde que nós temos súmulas do Superior Tribunal de Justiça, em que o fato de você ajuizar uma ação de exoneração de alimentos não significa que automaticamente distribuir já não tem o que pagar. Tem que ter a Não, decisão. tem que ter a decisão. E aí, essa decisão, nesse momento, que é incipiente, é logo no início, chama-se as tutelas provisórias que nós temos, que é a Sim. tutela provisória de urgência, que somente vão ser deferidas após o que? O contraditório. Por quê?
Isso aí é por força A- de súmula, Sim, que é necessário ouvir o quê? O alimentando. sim. Você completou, Porque não está necessitando, ou mesmo. Porque é algo muito sério, né? O juiz, sem conhecer a realidade da outra parte, tirar a pensão alimentícia. E isso que a doutora Alexandra falou é interessante, porque a gente lida muito com casos no escritório que acontece o seguinte: a pessoa ajuizou uma ação de revisão de alimentos para poder, às vezes, minorar, né? Diminuir os alimentos. O que que ela passa a fazer? Ela já passa a pagar o valor que ela está pleiteando na ação de revisão de alimentos. E o juiz não deu a tutela de urgência para ela. Então, ele tem que continuar pagando a pensão. E aí, quem recebe os alimentos, o que, que tem que fazer? Então, vou dar um exemplo. Se meu filho recebe uma pensão de 5 salários mínimos e o pai ou a mãe ajuizou uma ação para diminuir para 3 salários, a partir do momento que ele ajuizou, ele passa por vontade própria, sem decisão nenhuma, a pagar 3 salários mínimos. O que que essa genitora ou genitor que controla aí as despesas desse filho tem que fazer? Tem que ingressar com uma ação de execução de alimentos. Por quê? Essa minoração ou essa exoneração É, só pode ocorrer com uma sentença transitada em em julgado. julgado. Tá? Então, isso é o que mais acontece, né, Alexandre? Então vamos aproveitar e vamos explicar o seguinte: qual é a diferença de alimentos, revisional de alimentos, execução de alimentos e exoneração de alimentos? Gente, são muitas ações que envolvem pensão alimentícia. E é muito engraçado que quando a gente entra com o divórcio, a gente brinca que depois do divórcio vão nascer os filhotinhos, que são os outros processozinhos que são decorrentes, né? E aí acaba que quase que divorcia lá e casa com o advogado. E casa com Familiarista, advogada. por quê? Não casar no sentido realmente literal de contrair núpcias. Mas é porque Mas fica sim, muitos porque anos. vão nascendo outras ações decorrentes dali, porque a situação às vezes não foi totalmente resolvida. Então vamos Então, fazer vamos começar. essas pontuações. Ação de alimentos. Geralmente, quando as partes estão se divorciando e os filhos são menores. Mas não vou falar só do divórcio, não. Não vou focar só no divórcio, não. Porque hoje a gente tem relacionamentos livres. Sim. Pode obrigação. ser uma dissolução de união estável, ou então a pessoa nem viveu em união estável, ela teve um filho e quer entrar com uma ação de alimentos. Então, a pensão alimentícia, ela é uma ação onde o juiz vai arbitrar esses alimentos. Então, no Isso. curso do processo, serão alimentos provisórios, onde nós vamos olhar todo o contexto de necessidade ali do Sim. alimentante para a gente chegar num cálculo, como nós falamos no início do podcast. Não é 30, não é 40, não é um valor definido. Cada alimentante tem uma necessidade singular, peculiar. Cada alimentando. Cada alimentando. Que o alimentante é o que Isso, vai é o prover. pagador, é o provedor. Então, alimentos é para fixar, a ação de alimentos é para fixar esse valor. esse esses valor. alimentos. Isso. Aproveitando, sempre pergunta pra gente: então ele vai ter que pagar desde que a criança nasceu? Não. Não, isso É é desde que mito. teve a decisão, Sim. tá? Então, geralmente, é a tutela de urgência e depois confirma na sentença. Ajuizada uma ação, ali já Isso. surge o que é obrigação que vai ser fixado por uma decisão judicial. Sim. E dali em diante, sim. Aí vamos lá. A outra que sempre Que fala. muitas pessoas que- perguntam, a gente pode cobrar retroativo, doutora? É. Tem sempre essa pergunta. Não, Não. pode, gente. E aí a segunda pergunta, revisional de alimentos. A revisão de alimentos. A revisão de alimentos é para alterar o valor fixado, quer para majorar, quer para o quê? Reduzir. Reduzir. Desde que tenha tido o quê? Uma alteração na capacidade de quem está provendo, na capacidade financeira, ou um aumento das necessidades. Então, esse é o objeto, esse é o direito que vai ser pleiteado ali. Aí vamos lá, a terceira, execução de alimentos. A execução, gente, é quando há uma inadimplência naqueles alimentos que foram fixados. Ou em sede de uma ação de divórcio, ou numa ação de alimentos, de oferta de alimentos, ou de pedido de alimentos, ou numa ação de declaratória de dissolução de união estável que tem os alimentos. Sim. Então, a execução é quando
o devedor, o alimentante, ele para de pagar ou ele começa a pagar a menor Sim. o valor que foi estipulado. Não, e tem que ser de acordo com a decisão judicial. Tem que ser de Porque acordo com a observa-se decisão. todo o conjunto fático probatório ali para Sim. fixar em razão do devido processo legal. E a E exoneração. nós temos 2 ritos, né? Que é o É. rito prisional e o rito de expropriação de bens. Sim, que é o prisão ou Ou penhora. penhora. E aí a gente tem a exoneração, que é a exoneração a partir do momento que atingiu a maioridade civil, não está estudando, e aí a gente vai ter que fazer a comprovação que não necessita mais daqueles alimentos, aí haverá um processo judicial com decisões judiciais Sim. exonerando dessa obrigação alimentar, e aí sim, daquele momento que foi determinado para a frente, ele não tem mais Cessa a obrigação. o que A gente pega muitos efetuar. casos onde o pai propõe assim, ou a mãe, meu filho já é maior, já está trabalhando, eu quero pagar por fora, eu quero dar, mas eu não quero ter essa obrigação judicial. Isso é muito sério, gente, porque a partir do momento que houve uma sentença exonerando aqueles alimentos, o alimentante não tem mais obrigação. Não. Então, ele só vai realmente auxiliar aquele filho materialmente se ele quiser. Ato de liberalidade. Ato de liberalidade. Ação volitiva. Aproveitando, já que a gente está falando nesses chips, eu acho que é importante, embora não seja o foco do podcast de hoje, quando a gente tem a aplicação das medidas protetivas, Isso é muito interessante a gente falar. pode o juiz, para resguardar os efeitos da Lei Sim. Maria da Penha, a integridade física, não só da Já mulher, mas daquele decretar os núcleo alimentos. familiar, fazer a decretação dos alimentos. É comum? Não, deixa Não. eu explicar. Na Lei Maria da Penha, gente, além das medidas Sim. protetivas, quem está ali sofrendo agressão, a mulher ou os filhos, podem pedir pensão alimentícia. Entretanto, o nosso judiciário, a gente vai depender muito do entendimento do juiz. Sim. E na nossa região metropolitana, nós já tivemos caso de concessão em medida protetiva E de A- rejeição. e de rejeição. 90% é de rejeição. Eu tive até hoje um caso de concessão e lá estava expresso que a concessão valeria até o juízo de família determinar a pensão. Porque eu acho que é importante a gente ressaltar a questão das competências, né? Qual é a Isso. competência de um juiz de família? Qual é a competência de um juízo da Vara da Infância e Juventude? E qual é a competência do juízo Criminal da Maria da de Penha? violência doméstica. O que acontece? Nós vamos ver que, assim, é importante, porque senão você está avocando para si uma competência que não tem. Entretanto, a questão da Lei Maria da Penha, existe essa previsão legal. Então, o que acontece? No momento que o juiz criminal, que vai estar numa vara de violência doméstica, ele fixa esses alimentos, no sentido de proteção, para garantir A subsistência, da pessoa naquele momento até ela emergencial, conseguir até que ela na vara consiga de se família. desvencilhar e ir na vara de família para poder fazer o quê? A prova das reais necessidades da criança, ou até mesmo dela, que a gente vai fazer uma pergunta aqui. E já o juízo da Vara da Infância e Juventude, ele é competente somente de acordo com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando nós temos criança em situação de risco, ou que houve omissão ou negligência do Estado ou dos pais Sim. quanto a essa criança. Então, assim, mito ou verdade, pode ter alimentos fixados perante a Vara da Infância e Juventude, assim como uma ação de guarda? Sim, pode ter. Mas lembrando que aquela criança está em situação de risco, após ser salvaguardada desse risco, aí nós vamos ter a competência toda do juízo da vara de família. Então, é muito importante. E você chamou atenção para a questão da violência doméstica, Alexandre, que é muito importante, porque quem pede uma medida protetiva está em vulnerabilidade e até ela conseguir ali uma decisão na vara de família, vai demorar, às vezes, 1 mês, 2, 3 meses. E essa pessoa que está, essa vítima, ela precisa ali,
né? A gente Sim. está até com um caso assim no escritório, o juiz da vara de violência doméstica não arbitrou os alimentos. Então agora a gente Mas a gente depende. teve um outro também, que o Nós tivemos juízo um da outro vara de violência doméstica fixou os alimentos num valor não- muito muito considerável, bom. porque levou em apreciação a realidade ali, da a teoria da família, aparência, da e quanto aparência. que eles possuem, Sim. né, a capacidade financeira dele ali. E é muito importante que os alimentos eles vão ser fixados, né, doutora Laura, de acordo com as necessidades da criança, mas nunca para reduzir o O padrão do padrão qual de se vida. desfrutava. Isso. Porque a gente sempre tem que ter em mente o melhor interesse da Da criança. criança. Tem que manter esse padrão. Isso mesmo. E aí, agora nós vamos lá, seguindo aí, que a gente já falou dos tipos de ações e tudo. Essa aí, você responde uma parte, eu respondo outra. Mito ou verdade? Os avós são obrigados a pagar alimentos? Gente, os avós não são os obrigados principais. Quem são os obrigados principais? São os genitores, é o pai ou a mãe. Sim. Então, para você entrar com uma ação de alimentos avoengos, nós temos que comprovar que o genitor principal, ele não consegue, ele não tem capacidade financeira para prover os alimentos totais ali para aquele filho. Então os avós seriam mais Eles subsidiários. são subsidiários. E agora é importante. Além dos avós, doutora Não, calma, Alexandra, ainda quem nos são os avós. outros? Ainda nos avós. É só o avô materno, é só o avô paterno e a avó paterna, ou também os avós maternos Tem que e ser os paternos? dois. São os quatro. São os quatro. São Quando os dois você lados. pede alimentos avoengos, você já tem que comprovar que os outros avós, de forma direta ou indireta, já prestam também alimentos. Sim. Tá? Porque senão o juiz, ele vai falar, né? Ele tem que ter um Então, equilíbrio ali dessa então não é obrigação porque alimentar. não é né? porque a obrigação alimentar vem do alimentante, que aí são somente os genitores do alimentante. E sim, são os quatro ali Isso. envolvidos, os que Importante forem falar, declarados. sim. Porque a gente tem também a Os avós multiparentalidade. afetivos. A gente tem que pensar o seguinte: não é o valor, tá, gente? Porque talvez os avós maternos não tenham a mesma condição econômica que os avós paternos. Então, o simples fato, talvez, de dar um almoço todos os dias, de prestar algum tipo de auxílio para os netos, isso aí já pode ser utilizado como uma forma de ajuda, obrigação uma obrigação, né? E se os outros seria o avós... in natura. O in natura. E se os outros avós têm uma condição financeira melhor, né? Aí vai chegar a proporcionalidade, né, Sim, doutora Alexandre? por isso que a gente sempre tem que ter em mente, no momento para a fixação dos alimentos, a necessidade, a capacidade e a proporcionalidade. Isso chama trinômio, gente. A gente está falando isso porque a gente ainda pega a petição de parte contrária, ainda falando de binômio. E nós já que não é binômio é desde a época que... Nós já estamos há 2 décadas com trinômio, ainda tem profissional que está no binômio, então vamos ficar atentos, né? Que essa inovação foi do Código Civil, Foi do que Código está Civil. em debate para a gente ter já pra algumas ter, alterações. Sim. Aí agora vem a pergunta que não quer calar, que isso interfere. Os tios, né, serão Pois obrigados? doutora Alexandre. E os tios são obrigados? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Os tios não são obrigados a pagar alimentos, tá certo? Isso aí, então, é um mito. Só que a gente tem que observar o seguinte: essa questão dos tios, ela é uma construção muito mais jurisprudencial. Por quê? Pelo Código Civil, e aí a gente tem até uma coisa que eu falo, a gente tem que analisar. Pelo Código Civil, os tios são considerados parentes. Sim. Que é o artigo 1592, estão dentro dessa ordem e que estariam habilitados de prestar alimentos, porque o artigo 1694 do Código Civil fala que você pode pedir alimentos entre os parentes, desde que você não tenha condições de prover o seu sustento, que a gente ainda tem que falar aqui as outras formas também de alimentos. Só que a construção jurisprudencial, ela vem no sentido de não obrigar os tios a pagarem esses alimentos. Então, teríamos só... Vai ser igual, assim, a doutora Alexandra falou, o caso ele tem que ser analisado de forma bem individualizada, porque se a pessoa que está pleiteando comprovar que os devedores principais Sim. e os parentes mais próximos, né, não têm condição, aí... Né, talvez pela solidariedade familiar, né, doutora Alexandra? Que seria muito mais uma interpretação mais extensa, né?
Porque a gente tem os alimentos de fixação legal e os de E solidariedade. os de Seria isso, por solidariedade. exemplo, no caso de genitores falecidos. Sim. E aí você não tem os 4 ou mais, né, avós. Obrigados. Como que você vai ficar? E essa criança, como que ficará? Então a gente tem Sim. que ver todos essas questões. Gente, passou rápido, né? Não, Já mas ainda estamos tem no mais. final. Já estamos indo para a reta final, mas ainda falta muita coisa. Vamos lá. Quais são os tipos? Eu acho que é importante a gente demonstrar os tipos de alimentos. Porque às vezes, quando a gente fala assim, vou pedir alimentos, aí todo mundo só pensa o quê? Na criança ou no ex-cônjuge. Sim, E aí a gente tem que falar, né, doutora Laura? sim, Vamos lá, você fala das crianças, eu falo do cônjuge. sim. Então, olha só, gente, quando a gente pensa em alimentos, a gente tem que pensar que pelo princípio da solidariedade familiar, que é decorrente aí das relações familiares, quando há necessidade, a gente pode pedir. Então, para as crianças, é decorrente ali do poder familiar, né? Então, os genitores são obrigados a prover o sustento dos filhos para o desenvolvimento da personalidade, né, da criança e do adolescente, ou seja, no aspecto no aspecto físico, emocional, existencial, na questão da saúde, então, intelectual, educacional. Então, os pais são responsáveis. Agora, entre os cônjuges, doutora Alexandra, Pois é, como entre é os que cônjuges, ficam nós esses temos dois alimentos? tipos de alimentos. Os alimentos de solidariedade, que são aqueles em que, geralmente, um dos cônjuges não possui uma atividade laborativa, até ser inserido no mercado de trabalho, o outro cônjuge irá pagar alimentos para ele. De forma provisória, De né? forma, porque também não. Isso vai depender também. Vai Porque depender. tem muitos casos que aí vai ser a construção de cada um de acordo com o planejamento que eles tiveram. Então, doutora Alexandre, Porque quando que é vitalício? vitalício vai depender da faixa etária do cônjuge e da incapacidade para o trabalho ou da sua incapacidade para ser inserido no mercado profissional e a comprovação da total dependência financeira do outro cônjuge. Geralmente, gente, mulheres que já estão acima de 60 anos, que nunca trabalharam, que não têm uma profissão, que Sim. sempre dependeram ali Sempre se destinaram à ao família, núcleo familiar. ao núcleo familiar, Esses alimentos de solidariedade tendem a ser vitalícios. vitalícios. Outra forma de alimentos que nós temos são os alimentos, né, compensatórios. E o que dizem respeito aos alimentos compensatórios? Diz Eles respeito também são considerados indenizatórios, né, doutora isso, Alexandra? indenizatórios, que dizem respeito o quê? Ao patrimônio. E quais são os requisitos? O cônjuge que está pedindo esses alimentos deve comprovar que o outro cônjuge administra sozinho o patrimônio da família, não repassando nenhum fruto. Porque, de acordo com o Código Civil, os frutos eles são devidos a partir de uma atividade remunerada que venha a ter benefícios. Então, esses benefícios têm que ser partilhados. E aí podem, doutora Laura, acumular os alimentos de solidariedade com os alimentos compensatórios? Podem, indenizatórios? gente, podem sim, porque a natureza de cada um, né, ela é distinta, né? O que a lei quer proteger, ela quer tentar deixar um equilíbrio entre os dois genitores. Ela quer, de qualquer forma, coibir esse desequilíbrio financeiro e econômico quando Sim, ocorre o divórcio, sim. né? Ou E- então a dissolução de união estável, viu, gente? E aí é muito importante. Até quando eu tenho que pagar esses alimentos compensatórios ou indenizatórios? Até o momento que da partilha. Porque Até o momento da partilha. no momento em que é realizada a partilha, o patrimônio dos cônjuges serão individualizados e Sim. cada um ali terá um meio de prover o seu próprio sustento, próprio cessando sustento. ali a obrigação. Então é muito importante a gente colocar, porque quando nós temos aí um processo de divórcio, dependendo muito dos casos, nós temos os alimentos para as crianças, nós temos os alimentos para o cônjuge e os alimentos compensatórios. E são 3 institutos distintos. diferentes e todos são cumulados na mesma ação, gente. Sim. Então, né, cada um vai ter uma decisão, né, É. que pode ser futuramente executada. E vamos lá, mito ou verdade? Numa ação de divórcio ou dissolução de união estável, eu sou obrigado a tratar de alimentos? Se você tiver filhos menores ou incapazes, porque você pode ter filhos maiores e incapazes, você é obrigado.
Agora, se você não tem filhos ou não tem filhos menores, são todos maiores e capazes, aí você não precisa tratar dos alimentos dos filhos. Agora, alimentos entre os cônjuges, sim, tá, gente? E é importante que podem ser na mesma ação ou alguns Podem profissionais do direito fazem ações são distintas. distintas, Aí vai apartadas, ser em cada caso, de acordo com a sua especificidade. Sim, Porque às vezes foi muito bem o que você pontuou dos filhos maiores e incapazes. Também incapazes. têm que continuar a prestar alimentos. E aproveitando a deixa, já que nós estamos falando de alimentos, existe também o último tipo de alimentos, em que os parentes vão querer, vão pleitear os alimentos entre si. E aí, filhos são obrigados a pagar alimentos para os pais? Mito ou verdade? Verdade, gente. Os filhos são obrigados. Nós temos o Estatuto do Idoso e o idoso ele pode escolher quem ele quer demandar, ou seja, ele não é obrigado a distribuir uma ação contra todos os filhos. Ao contrário, Ao sim. contrário, ele vai escolher aquele filho que tem condição, tá? Então, os filhos também são obrigados a prover materialmente os pais, Sim. né? Quando estes necessitam. Gente, acabou o nosso podcast. Olha, foi muito bom esse momento aqui com você, doutora Laura, e da gente poder partilhar esses questionamentos que sempre são feitos. Sim, gente, foi um prazer. Primeiro que eu tô com a minha sócia todos os dias e a gente quase não tem um tempo de bater um papo com vocês. Sentar. Agora isso vai ser uma realidade. A gente vai tentar fazer pelo menos 2 por mês, só de assuntos interessantes, para vocês já esclarecerem muitas dúvidas, né? E mandem direct pra gente, ou deixem nos comentários os assuntos que vocês teriam interesse de que fossem abordados, porque é muito vasta essa questão do direito de família e as Isso. implicações que a gente tem, principalmente mesmo. de decisões judiciais. Então, olha, foi um grande prazer estar com vocês. Foi um prazer, doutora Alexandra. Também, muito obrigada. Obrigada Até a o todos próximo pela participação. podcast, que vai ser em 2024. Até o próximo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.